No final de 2002, fui contactado por uma empresa de Executive Search, também chamadas de Headhunting, em que me foi apresentada a hipótese de concorrer a um lugar para liderar um novo projeto para Portugal de uma empresa internacional na área de vendas complexas, com foco na grande distribuição. Depois da reunião com o consultor da empresa de Executive Search, seguiu-se a entrevista com o diretor de vendas da Europa e, caso fosse selecionado, faria parte de uma shortlist de 3 candidatos e passaria à reunião final em Londres uns 10 dias depois com um dos sócios principais da empresa, que ocupava também o lugar de administrador financeiro. Nessas 2 entrevistas, 2 detalhes estratégicos aconteceram, um pouco por acaso, mas que mudaram o rumo da minha carreira. De seguida, passo a contar o que aconteceu nessas 2 entrevistas. Poderiam acontecer também em cenário de vendas, e é por isso que eu estou aqui a fazer este vídeo. Será este o tema deste vídeo. Venha daí! Olá, seja bem-vindo a mais um Momento B2B. O meu nome é Jorge Miguel Conceição e eu ajudo vendedores a conquistarem grandes contas e a encurtarem os seus ciclos comerciais na área das vendas complexas business to business. Clique no link para agendar uma reunião comigo e falarmos sobre as principais dificuldades do seu negócio e como as poderá ultrapassar. Vamos então à primeira reunião. Nessa primeira reunião, que aconteceu perto do final do dia, em Lisboa, reparei que o meu interlocutor estava visivelmente cansado. Não é fácil entrevistar candidatos um dia inteiro e eu compreendi o seu cansaço. Depois dos cumprimentos habituais, ele vira-se para mim e em inglês disse-me "Talk about yourself". Devo dizer que detesto esta pergunta, mas comecei a responder no meu melhor inglês. À medida que eu ia falando, reparei que o meu interlocutor ia fechando assim os olhos, quase a dormir. Apenas quando eu decidi pausar por alguns segundos, o tal silêncio ensurdecedor, não é? Fazia-o despertar ligeiramente. Passados mais alguns segundos, o meu interlocutor acordou e eu, com um sorriso e muito educadamente, disse-lhe que era melhor agendarmos a reunião para uma outra data, pois era claro e compreensível que ele não estava nas melhores condições físicas para me ouvir. Claro que ele, com esta minha tomada de posição, acordou de imediato. Pediu 2 cafés, eu aceitei-lhe fazer companhia, apesar de já ter tomado um café, e lá aceitei fazer a reunião, continuar a reunião, que até correu bastante bem. Posso desde já informar que acabei por ser eu o escolhido para o lugar, mas não é isso que está em causa, mas sim os detalhes que eu vim a descobrir posteriormente e que vou contar de imediato. Mais tarde, já na empresa e num almoço com os colegas da sede, em Londres, um dos colaboradores que trabalhava diretamente com este diretor, com quem tive a entrevista, começou a falar sobre os detalhes desta entrevista. Para minha surpresa, aquela minha tomada de posição acabou por se revelar positiva. Na altura achei que era um risco, mas da forma como a entrevista estava a correr, o não estava garantido. Não tinha nada a perder. O diretor até gostou daquela minha atitude, pois, segundo este meu colega, eu terei revelado audácia, iniciativa e desejo de não deixar a reunião fora de controle. Era um candidato com estas características que ele, o diretor, estava à procura. Depois também terá dito, em inglês, que claro, que o fulano teve, vou dizer coragem, ele disse outra coisa, mas não vou dizer aqui no vídeo. Este fulano teve coragem para me desafiar e fê-lo de uma forma tão elegante que até gostei. Qual a moral desta primeira história? Apesar desta não ter sido uma reunião de vendas propriamente dita, eu estava a vender-me como potencial candidato àquele lugar. Os princípios são os mesmos. Tudo isto aconteceu de uma forma natural. Nada foi premeditado. Desafiei o meu interlocutor? Claro que sim. Nas vendas não se pode perder tempo. Acabei, sem querer, por ser um desafiador. E isso caiu bem na entrevista. Mas o mais importante foi que acabei por ser eu a controlar a reunião.
No livro The Challenger Sale, os autores apontam 3 principais características para um vendedor desafiador, os chamados 3 T's. A última delas é, precisamente, Take Control, isto é, tentar controlar o processo de decisão, desafiar o cliente, evitando o conflito. Nesta altura, ainda nem existia este livro e eu nem sabia de nada disto. Aconteceu tudo muito naturalmente. Mas depois desta entrevista, acabei por ser selecionado para a tal shortlist de 3 candidatos finais para a segunda reunião, aí uns 10 dias depois, em Londres. Aqui também aconteceu algo interessante. Conto-lhe já a seguir. Desta vez, a entrevista era com um dos principais sócios e administrador da empresa. Ele tinha o pelouro da área financeira. Fui alertado de que a entrevista deveria começar rigorosamente à hora marcada, foi às 15 horas, e nunca ultrapassaria a 1 hora de duração. Sabendo isto, combinei com o motorista de táxi, um velhote muito simpático que me levou do aeroporto de Londres até à sede da empresa, para lá estar também à hora em que a entrevista deveria terminar, isto é, às 16 horas. Pelo simples não trocámos cartões e lá fui para a entrevista. A reunião correu muito bem. Como o meu interlocutor era um financeiro puro, procurei usar a terminologia que ele dominava, fiz bastantes perguntas sobre margens, planos de negócios, etc. No final, e já nas despedidas, e com a porta do seu gabinete já aberta, disse-me que a Laura em inglês, que era a sua secretária, iria chamar um táxi para me levar de volta ao aeroporto. A secretária estava mesmo ali perto e disse que não seria necessário, pois aquele táxi que estava ali, apontou para a janela onde se podia ver o tal velhote com o seu táxi, estava já à minha espera. Depois eu expliquei que já tinha combinado com o táxi previamente esta situação. O meu interlocutor, o tal administrador, só disse, visivelmente impressionado: "Well done, George. Good move." Despedi-me deste meu interlocutor, também da secretária, que a cumprimentei com um "Hope to see you soon", e lá fui eu em direção ao aeroporto para regressar a Lisboa. Tal como no caso anterior, e uma vez já admitido na empresa, passados vários meses, e por ocasião da festa de Natal, em Londres, à qual eu tinha sido convidado, calhou estar na mesa da secretária do tal administrador, a Laura. Também ela, da conversa, recordou os momentos desta minha entrevista de admissão da empresa. Para surpresa minha, o facto de eu ter combinado com o velhote do táxi para estar lá à hora marcada foi algo que teve um impacto bastante positivo na minha imagem e da entrevista em geral. Eu fiquei um pouco estupefacto com aquela novidade. Mas uma coisa tão banal, perguntei eu, qual é a dificuldade de combinar um serviço de táxi? Qualquer um faz isso. Então a Laura disse: "Jorge, de todos os candidatos, foste o único a tomar essa iniciativa. Com os restantes candidatos, fui eu que tive de chamar um táxi para cada um." E depois ainda acrescentou: "Jorge, tu também foste o único a te despedires de mim. Apertaste-me a mão e a tratar-me pelo meu nome. Os outros ignoraram-me", disse ela assim com ar amargurado. Depois ela também disse que o seu chefe, o administrador, no final pediu-lhe a opinião sobre todos os candidatos que apareceram lá na entrevista. De qual terá ela gostado mais? Claro que ela disse que me escolheria pelas razões apontadas. Moral da história. Tal como no caso anterior, na primeira história eu demonstrei iniciativa e tomei o controle da situação, segundo as próprias palavras do entrevistador. Para o administrador financeiro, nesta segunda história, eu terei demonstrado organização e método, algo que ele muito apreciava, segundo as palavras da secretária. Uma outra conclusão é de que não devemos descurar a importância dos potenciais influenciadores, no caso, a secretária do administrador. Pelas palavras dela, todos os outros candidatos a ignoraram, apenas eu a terei tratado como ela deveria ser tratada. Tudo isto que relatei também pode acontecer em ambiente de negócios. Os nossos potenciais clientes, antes de comprarem os produtos ou serviços, compram-nos a nós, a nossa imagem, a nossa competência,
o nosso comportamento. Todos os detalhes importam nos negócios e no nosso dia-a-dia. Existe mesmo um livro, que desde já recomendo, que aborda este tema. O título é People by You. Há por aqui alguns. Espero que estes 2 exemplos o possam inspirar no seu dia-a-dia. Como disse, tudo o que eu fiz não foi premeditado. Aconteceu. Correu bem. Foram cerca de 7 excelentes anos que passei naquela empresa, onde pude especializar-me ainda mais sobre o mundo das vendas complexas B2B. Gostou destas 2 histórias? Espero que sim. Continue a acompanhar este canal, pois, semanalmente, tentarei publicar um vídeo sobre o mundo das vendas B2B, especialmente em ambiente de vendas complexas. Até lá, desejo-lhe excelentes negócios. Fique bem.